Lúcifer vem do latim, lux mais ferre, e é denominado muitas vezes como sendo a estrela da manhã. Sua primeira representação adotando este nome foi encontrada na Roma Antiga, onde originalmente era utilizado para denominar o planeta Vênus quando este anunciava o nascimento do Sol. Porém esta ideia de um deus da luz associado com a estrela da manhã ao invés da aurora provém de uma época muito mais remota, sendo utilizada por Sócrates e Platão. Segundo a revista Edith Hamilton's Mythology, encontramos nesta ideia um deus da luz que estava justaposto com Hélios, o deus Sol, e Hermes. Como um arquétipo, Lúcifer era considerado na mitologia romana como sendo filho de Astraeus e Aurora, ou de Cefalos e Aurora. Para os gregos o planeta é simbolizado por dois irmãos, Diósforo e Héspero. Ele é o pai de Ceyx, da Idalion e das Hespérides. Ceyx era um rei justo cuja beleza dizia-se ser quase equivalente à de seu próprio pai. As Hespérides eram as guardiãs das maçãs de ouro que Juno ganhou de presente de casamento, sendo auxiliadas pelo dragão. Lúcifer é o belo gênio dos cachos dourados, cantado e glorificado em todo o antigo epitalâmio. É ele que, ao cair da noite, conduz o cortejo nupcial e entrega a noiva nos braços do noivo. Os epitalâmios são antigos cantos nupciais, utilizados originalmente não apenas pelos gregos pagãos, mas também pelos primeiros cristãos, mais um fato que comprova que originalmente Lúcifer não era considerado o inimigo do Deus do cristianismo e dos homens. Eósforo, ou Fósforos, é a brilhante estrela da manhã, enquanto Héspero, ou Vesper, Nocturnus, Noctifer, é o nome dado a Vênus quando este surge lançando sua luz no anoitecer. Na Ilíada encontramos passagens se referindo a esses dois irmãos, nas quais Fósforos, quando surge das águas do oceano, anuncia a aproximação da luz divina, enquanto Héspero é considerado durante o anoitecer a mais esplêndida de todas as estrelas que brilham no céu. A visão sobre Lúcifer ser o libertador da humanidade, o rebelde corajoso que traz aos homens a sabedoria dos deuses, e por isso sofre os tormentos provocados pela ira de Deus, preferido aguentá-los a se submeter a uma regra despótica, possui muitas influências do mito grego de Prometeu. Prometeu era um dos titãs. Ele e seu irmão Epimeteu se tornaram os responsáveis pela criação do homem não apenas em sua forma física, mas também em suas habilidades. Tendo Epimeteu gasto todos seus recursos nos outros animais, ao chegar no homem não sabia o que lhe dar de especial, pois o homem era para ser superior a todos os outros animais. Ao recorrer a Prometeu este com a ajuda de Minerva, por quem era protegido, subiu aos céus de onde trouxe aos homens o fogo em uma tocha acesa no carro do sol. Júpiter se irou por Prometeu ter furtado o fogo do céu, e como castigo, mandou acorrentá-lo em um rochedo do Cáucaso, sendo seu fígado todo dia devorado por um abutre. Pode-se traçar também uma semelhança com Apolo, o deus Sol. Esta teoria se baseia em seu título de portador da luz, tradução literal de seu nome, o que pode associá-lo na Cabala a Tifaret, a Séfira do Sol, enquanto que sendo a estrela da manhã ele é associado a Nefzak, a Séfira de Vênus. Em Tifaret ocorre a primeira das grandes iniciações ao significado do ser superior. Tifaret se localiza no centro da árvore da vida, e em sua direção fluem os poderes das demais Sefirot. Outro ponto que o relaciona a Tifaret é o vício desta Sefira, o orgulho. Este é o pecado de Lúcifer na visão de algumas religiões, o que teria afastado da graça de Deus. Outro ponto que vem reforçar é o mito de Aradia. Dia é considerada filha de Diana e Lúcifer, gerada através de um ato de incesto. Na mitologia grega, o irmão de Diana é Apolo, que dentre outros atributos, possui como característica marcante sua beleza, assim como Vênus, deixando bem clara a associação entre ambos. Numa filosofia mais presente e atuante nos dias de hoje, as igrejas incorpora diretamente o nome de Lúcifer em seus dogmas. A Igreja Romana e a Protestante corromperam a imagem do Lúcifer romano, tornando-o líder dos anjos caídos. O nome Lúcifer não é encontrado em nenhum livro da Bíblia cristã. Esta relação surgiu mais tarde, vindo com a invasão de povos europeus e miscigenação de raças.
Mais que uma tradução errada, é uma mentira dizer que ele encontra-se na Bíblia original. A própria menção a um ser que pôde até se transformar em um anjo de luz, dita pelos pastores em 2 Coríntios 11:14, ou de um leão que ruge e devora, dita em 1 Pedro 5:8, é apresentada apenas a partir do Novo Testamento. Na Torá, que é a Bíblia hebraica composta dos 5 primeiros livros da Bíblia tanto dos católicos quanto dos protestantes, não há o conceito de Lúcifer como mal personificado, e sim de Satã, que traduzido é acusador. Planetas e seus regentes, os deuses antigos do paganismo, o Sol, a Lua, os elementos e toda a hoste de mundos, pelo menos os que eram conhecidos pelos pais da Igreja. Todos foram difamados e endemoniados pelo insaciável desejo de provar um mentiroso sistema teológico, construído a partir de antigos materiais pagãos. Nos pedem para acreditar que o Sol, as estrelas e o próprio ar tornaram-se puros e redimidos do pecado original e do elemento satânico do paganismo somente após o ano 1º depois de Cristo. Quem negrante complementa esta visão. O enlameamento e a destruição literais dos símbolos antigos nas catacumbas em nada é comparado com o iconoclasmo sistemático que esteve operante durante séculos nos santuários secretos do judaísmo e da cristandade, onde documentos eram destruídos, textos mutilados e deliberadamente distorcidos para abrir caminho para o culto desta suprema anomalia na história das religiões. Realmente não há como negar que a Igreja, para combater as antigas religiões pagãs, distorceu os deuses antigos, convertendo-os em demônios que atentavam contra a felicidade humana. Que maneira seria mais simples para a solidificação de uma ideia do que a imposição pelo medo? Que maneira mais fácil de se acabar com as festividades pagãs do que torná-las pecaminosas? Todos que iam contra as ideias da Igreja eram considerados hereges. O diabo foi uma invenção cristã construída a partir de antigos mitos pagãos, em especial babilônicos e caanitas, já distorcidos anteriormente pelos judeus. A palavra grega diabolos, usada como nome e adjetivo, veio do grego diabalein, que significa caluniador, e é usada como tradução do termo hebraico ha-satã, o acusador ou adversário, no Antigo Testamento. No Novo Testamento a mesma palavra grega é utilizada como sinônimo do termo menos frequente Satã ou Satanás. Não podemos nos esquecer que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, por isso o uso destas duas palavras equivalentes. Alguns destes deuses utilizados para construir o diabo cristão entre tantos outros existentes são: Abaddon, ou Destruidor, era governador do Sheol, um local destinado a ser a morada dos mortos. Ao contrário do inferno cristão, porém, este não era um local onde eram aplicadas penas aos mortos pelo que fizeram de errado em vida, e muito menos um local de tortura e sofrimento. Astarte, ou Astarote. Deidade fenícia, equivalente a Ishtar babilônica, deusa da guerra e do amor, e das colheitas. Associada também à estrela da manhã. Tornou-se um demônio cristão, Astaroth, sendo também citado pelos judeus com sentido de legião em seus escritos. Beelzebul, Mateus 12:24, ou Senhor das Moscas, é a corrupção de Baal-zebul, originalmente uma deidade fenícia, que significa príncipe Baal. Os Baals, que significa senhores, eram adorados pelos canitas e por isso foram transformados em demônios. Mais tarde, com a influência de novas culturas, os demônios foram aumentando em número, e a representação de sua imagem também. A clássica imagem do diabo como um ser que possui chifres e pés de bode é nitidamente uma referência ao deus Pan, cujo culto era amplamente disseminado e por isso foi exterminado para a aceitação do novo dogma a ser imposto. O mesmo aconteceu com outros deuses pagãos, mas nenhum nome foi tão difamado como o de Lúcifer e Shaitan. Uma citação importante sobre a formação da concepção do diabo cristão é encontrado no livro A Biografia do Diabo. O Novo Testamento clama que Deus é a origem de tudo que é bom, e que o céu é a recompensa por seguir as suas leis. Mas aquilo não era suficiente para trazer as pessoas para a igreja e fazê-las retornar. A Igreja Romana no início procurava uma força opositora, um demônio sendo a origem do pecado que resultaria em condenação eterna nos tormentos do inferno e de onde apenas eles, os padres, poderiam salvar.
O problema era, não existia nenhum para que eles pudessem proclamar sua autenticidade bíblica. Se eles quisessem um demônio assustador, dotado de grande poder, real, que poderia governar o inferno eternamente, punindo os desafiadores de Deus e seus sacerdotes, eles teriam que criá-lo e fazê-lo de uma forma que ele poderia finalmente parecer ter algum tipo de validade bíblica. E isto era um problema, pois os judeus do Antigo Testamento não acreditavam em eterna vingança ou punição depois da morte. As igrejas católicas e protestantes alegam que Lúcifer é citado em Isaías 14, verso 12 a 14, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É uma palavra latina, e jamais poderia aparecer em um escrito hebraico datado de uma época em que o latim não existia ainda como linguagem. No original hebraico desta passagem encontramos Releu, Ben Shahar, que quer dizer brilhante, filho da manhã, e se referia ao rei da Babilônia Nabucodonosor, embora alguns autores afirmem que também poderia se referir ao rei Tiglat-Pilneser. Este termo, ao ser traduzido para o latim vulgar, foi traduzido como Lúcifer, por um tradutor católico chamado Jerônimo, antiga representação romana da estrela da manhã. O fato é que o contexto da passagem completa deste texto deixa bem claro que ele não se refere a nenhum demônio, ou anjo caído da graça de Deus, mas sim a um rei humano, como pode ser visto em Isaías 14, 4, 5 e 14, 16, 20. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor? Como terminou a tirania? Quebrou o eterno a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora de tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos transpassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Esta passagem mostra claramente a queda deste rei, ou seja, sua morte, e o desprezo com que ele seria recebido pelos mortos no Sheol. Como dito anteriormente, não encontramos em nenhum livro do Antigo Testamento a ideia de demônios como sendo entidades que governam sobre o inferno ou que eram dotados da função de punir os infiéis após a morte. Eles são vistos no misticismo hebraico, citado em um Talmud, como sendo descendentes de Lilith, primeira mulher de Adão, e como capazes de causar doenças e possuir corpos, mas nunca como entidades capazes de fazer com que o homem seja tentado a cometer o mal. Podemos encontrar a ideia de anjos se rebelando contra Deus e sendo precipitados, no apócrifo judeu livro de Enoque, utilizado mais tarde pelos sacerdotes e hoje por teólogos para sua concepção de demônio. Outra evidência de que o nome Lúcifer não era originalmente associado ao demônio é a existência de um bispo cristão de Cagliari no século IV ou V que se chamava Lúcifer. A partir apenas do século XIII os hereges foram chamados de luciferianos.